Olá a todos os ouvintes do Jornal da Cultura. Vamos ao giro de notícias por Israel e Oriente Médio. Hoje o assunto mais falado aqui em Israel é sobre a entrega do sequestrado pelo Hamas à Cruz Vermelha, o israelense Adam Alexander. Adam Alexander é um cidadão com dupla nacionalidade que cresceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e servia na Brigada Golani das Forças de Defesa de Israel na época que foi sequestrado. Ele foi levado de sua base perto da comunidade de Niri, na fronteira com Gaza, conhecida como Posto da Casa Branca, durante o ataque de 7 de outubro de 2023. A mãe de Adam aguarda ansiosamente pelo reencontro com o filho em uma das instalações da IDF perto da fronteira com Gaza. Após ele ser retirado da faixa de Gaza, ele será levado para uma instalação na base de Re'im. Alexander vai passar primeiramente por alguns exames físicos e mentais inicial e depois se encontrará com seus familiares que aguardam após 584 dias de cativeiro. Em seguida, será levado de helicóptero para um hospital em Tel Aviv. Mas caso de emergência médica, Alexander não se sinta bem ou com algum outro problema, ele será levado imediatamente para outro hospital ou na cidade de Beersheba ou Ashkelon, sem passar pelo local, como a gente disse agora há pouco, de Re'im. Alexander será o primeiro soldado do sexo masculino sequestrado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 a ser devolvido a Israel pelo grupo terrorista. Em 7 de outubro, o Hamas fez 19 soldados homens reféns. Nem todos eles estavam de serviço no dia, além de 7 mulheres soldados de vigilância. Elas já foram devolvidas a Israel no acordo anterior com o Hamas. Uma foi resgatada viva e o corpo de outra soldado recuperado pelas tropas israelenses. O Hamas anunciou no domingo a sua decisão de libertar Adam Alexander depois de conversas com os Estados Unidos, buscando um esforço para chegar a um cessar-fogo com Israel e abrir as travessias da fronteira que permitiria a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Apesar das notícias de um certo mal-estar, um mal-entendido entre os Estados Unidos e Israel, o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que os Estados Unidos tinham sim informado sobre a intenção do Hamas de soltar Adam Alexander, mesmo sem exigir qualquer tipo de compensação ou condição, e que esta medida poderá levar a uma trégua na região. Mas, na realidade, o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, disse que o objetivo do Hamas em libertar Adam era reiniciar novas negociações sobre um cessar-fogo em Gaza, junto com Israel, além da libertação de mais reféns como troca do aumento da ajuda humanitária em Gaza, antes que Israel execute a ameaça de tomada total do território. Trump também disse que espera mais libertações. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enviará uma delegação para negociar sobre os outros reféns em Doha amanhã. O enviado dos Estados Unidos promete não descansar até que todos os reféns sejam libertados. Atualmente, o Hamas mantém 14 soldados israelenses reféns, 8 dos quais foram declarados mortos, entre eles o corpo do tenente Hadar Goldin, morto em 2014 e que até hoje está sob a posse dos terroristas. Houve outra manifestação em Tel Aviv de famílias onde os sentimentos de alegria, desespero e frustração se misturavam com a esperança da libertação do refém Adam Alexander. Familiares criticaram o governo por ser deixado de fora das negociações. Em resposta, o gabinete do primeiro-ministro Netanyahu afirmou que Israel se comprometeu em criar um corredor seguro para a libertação de Alexander, mas que isso não seja visto como uma trégua com o Hamas. Agora vamos para os assuntos de Gaza. Essa aparente pausa com a libertação de Alexander ocorre em meio ao avanço de Israel
com as suas operações militares em Gaza. A Força Aérea Israelense atingiu mais de 50 alvos na faixa de Gaza nas últimas 24 horas. Segundo os militares, incluindo células de agentes terroristas e edifícios usados por grupos terroristas para planejar e executar grandes ataques. O IDF disse também que forças terrestres israelenses atacaram o centro de comando do grupo terrorista Hamas. Era um esconderijo de armas e posições de atiradores. Já a autoridade do Hamas relataram que 19 mortos e dezenas de feridos se encontram nessas últimas 24 horas. A emissora pública Kan também disse que não houve cessar-fogo em Gaza, mas que a atividade militar na faixa de Gaza foi limitada para evitar prejuízos e prejudicar, no caso, o processo da libertação de Alexander. No entanto, hoje mesmo houve uma troca também de tiros entre tropas da IDF e agentes terroristas, segundo os militares. Um reservista da IDF ficou levemente ferido, mas foi encaminhado para um hospital. As forças israelenses não receberam instruções para interromper as atividades militares na faixa de Gaza, mas se comprometeram também a fazer ajustes para permitir a passagem segura do refém para fora da faixa de Gaza. Mesmo com esses ajustes, o exército continuou com as operações normais em meio a esses relatos de conflito, como já dito aqui, uma negociação feita sem o envolvimento de Israel. Síria. Outra notícia importante foi o funeral do soldado Ziv Feldman, cujo corpo foi recuperado da Síria após 43 anos. O funeral do soldado israelense Feldman ocorreu em um cemitério militar perto de Tel Aviv. As forças de defesa de Israel disseram em 11 de maio que haviam repatriado o corpo de um soldado desaparecido há mais de 4 décadas, após localizar os restos mortais no coração da Síria, durante uma operação especial com a agência de inteligência Mossad. Centenas de pessoas se reuniram no cemitério militar para prestar homenagem ao sargento de primeira classe Ziv Feldman, cujo corpo foi sepultado quase 43 anos após o seu desaparecimento durante a Primeira Guerra do Líbano. Um dos momentos mais emocionantes foi quando a sua irmã, Anat, o elogiou, lembrando-se do dia em que ele foi chamado para a linha de defesa, a linha de frente da esperança que ela tinha de que ele ainda estivesse vivo. No dia seguinte, você e eu estávamos uniformizados e rumamos para o sul, eu como uma soldado recrutada e você como um convocado da reserva. Ela conta que depois do desaparecimento do irmão, as forças de defesa de Israel quiseram liberá-la do restante do serviço, mas ela recusou. Eu queria que você se orgulhasse de mim, disse ela. Meu amado irmão Zivka, você retornou para nós, para a pátria que tanto amou. Você está sendo enterrado como um guerreiro que morreu defendendo a terra de Israel e o nosso povo, diz Anat. Estou muito orgulhosa de você. Informações sobre o Irã. Trump diz que coisas muito boas estão acontecendo com o Irã após as últimas negociações nucleares. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que há coisas muito boas acontecendo com as negociações com o Irã, um dia após o Washington realizar uma 4ª rodada de negociações nucleares com Teherã. Eles não podem ter uma arma nuclear, mas acham que estão falando de forma inteligente, diz Trump, durante uma entrevista coletiva à Casa Branca. Estamos conversando com eles e eles estão agindo de forma muito inteligente. Queremos que o Irã seja rico, maravilhoso, feliz e grandioso, mas eles não podem ter uma arma nuclear, diz Trump. Estas são as principais notícias do Oriente Médio e aqui de Israel. Abaú Avinadav, diretamente de Israel, para o Jornal da Cultura.